Então vamos lá, o primeiro vídeo seria a respeito das medidas da máquina, né? Quais as medidas que eu usei para fazer essa máquina aqui? Então eu segui alguns critérios de montagem da máquina. Por exemplo, eu tenho algumas mesas aqui no meu pequeno pavilhãozinho aqui, na minha pequena marcenaria. E aí eu fiz para mim usar ela de acordo com as mesas. Por exemplo, essa mesa aqui ela tem uma medida de 80 de largura, né, e 84 de altura do chão. Então eu queria usar essa máquina com outra extensiva do lado, no caso, né, para apoiar especialmente tábuas compridas, chapas de MDF também que são mais largas. Então vamos lá as medidas. A mesa tem 80 centímetros, tá, de largura e de comprimento. Ela tem 1,50 m, beleza, pessoal? E na altura, a mesa dá 84 centímetros, tá? Praticamente 84 centímetros. Ela é toda desmontável, tá? Por exemplo, esse tampo aqui, ele é um tampo que ele tem cantoneiras em volta de 1/8 por 5/8, soldada, só ponteada, né? Embaixo dela. E aí eu parafusei o tampo na lateral, que é feita com tubo, tá? Isso aqui é tubo de 70 por 30 por 70, tá certo? Então toda a estrutura da mesa da máquina são tubo de 30 por 70. E a chapa é uma chapa 2 milímetros, se não me engano, e ela é parafusada só por baixo. Então eu consigo remover a tampa caso eu precisar fazer algum ajuste ou mexer na parte do motor. O carrinho dela, ele tem 83 centímetros por 80. Por que ele dá 83 de largura? Porque aqui ele tem uma cantoneira soldada na lateral do carrinho, tá certo? Para fazer o desvio do eixo da serra, tá certo? Então o carrinho em si ele tem 80 por 80 e aí mais os 3 centímetros da cantoneira que vai na lateral, certo, pessoal? Esses vazados aqui, eu pesquisei vários vídeos no YouTube antes e o pessoal deixava esses vazados aí possivelmente para a gente usar grampos de aperto, né? Às vezes para segurar peças e etc. Então cada um faz da sua forma, do jeito como achar melhor, tá certo? O que mais que temos de detalhes aqui? Toda a máquina em volta, ela tem essas chapas, né? São chapas finas que são arrebitadas. Aí eu coloquei umas cantoneirinhas, eu cortei vários pedacinhos de cantoneirinha e coloquei em volta, soldada, ponteada, né? Na estrutura, na mesa, para poder depois arrebitar essas chapas em volta, porque eu queria fechar a máquina toda, né? Até para evitar de ela ficar acumulando muito pó em volta do motor, que é algo que a gente tem que proteger bastante, né? Para evitar dele ficar puxando muito pó. Certo, pessoal? Outro detalhe. Esse guia aqui do carrinho, ele é tubo de 40 por 30, tá? Ele é tubo de 30 por 40. E vai uma cantoneira de 1/8 por 5/8, ponteada, apenas ponteada, de forma a ela ficar bem alinhadinha, tá? Na hora da montagem, esse guia aqui tem que ficar bem alinhadinho mesmo. Tem que ser uma cantoneira bem perfeitinha para ele ficar reto. No início, quando eu fiz a máquina, antes dos primeiros testes, eu tinha colocado umas rondanas, não sei se o pessoal reparou, que eram rondanas de Tecnil, rondanas plásticas. E depois eu acabei mudando para essas rondanas de ferro. Embora ela faz essas marcas aqui na pintura, né? Acaba meio que tirando a pintura, mas ela é melhor, porque a de Tecnil, ela é injetada, então ela tem umas leves imperfeições de emenda, que faz com que o carrinho às vezes dá uma leve puladinha, vamos dizer assim, né? Uma tremidinha, quando passa naquelas imperfeições. E também no correr aqui, ela fazia uma leve oscilação nessa folga que é preciso ter do disco, certo? Então eu tive que trocar as rondanas. Aí eu botei rondanas da mesma medida,
que essas rondanas aqui, elas são rondanas de 2,5 polegadas. Beleza, pessoal? Então são rondanas de 2,5 polegadas. E aí eu substituí, certo? Vamos ao guia, eu chamo de guia paralelo, que é esse braço aqui, ó. Como é que foi feito esse guia? E ele corre macio, tá, pessoal? Embora aqui o tipo de pintura que eu usei não é a pintura adequada, que é aquela pintura que deixa mais liso o ferro, eu não tive como fazer aquele tipo de pintura, até porque acredito que seja uma pintura quente, aquele tipo de pintura. Mas esse aqui ele corre muito legal, tá? E na medida que vai usando também, ele vai alisando mais, tá certo? Esse braço ele acaba arranhando um pouco, é normal. Aqui eu usei um recorte de tubo que encaixou perfeitamente dentro desse outro, tá? Esse aqui ele é um tubo de 30 por 40 e esse aqui é um de 35 por 45. Esse que vai por fora dele, certo, pessoal? Aí na parte de trás você faz um rasguinho, acho que dá pra ver aqui, né? Faz um rasguinho, porque aí ele vai passar entre esses parafusos de regulagem, né, do braço, e aí ele vai correr legal, certo? Aqui embaixo desse guia tem um pedaço de chapa que dá 42 centímetros na média, e aí eu cortei ele de canto, né? Ele dá 42 por 13 centímetros, certo, pessoal? 130 milímetros. E aí ele é soldado na parte de cima aqui desse tubo. Então ele vem daqui da ponta da trena até aqui. Ele não passa por debaixo do tubo da guia, tá? Esse tubo da guia aqui, ó, é o mesmo da estrutura da mesa. É esse mesmo aqui, ó, de 30 por 70. Beleza? Então esse tubo aqui é 30 por 70 também. E o comprimento dele dá 84, cerca de 84 centímetros, tá? 84,5 ali. Certo, pessoal? Aí ele tem esses cantinhos só ponteado, tá? Porque tudo que você solda bastante, logicamente quem entende de solda, o ferro ele puxa, né? Então ele pode correr o risco de empenar no meio aqui se você soldar muito, tá? O certo é só pontear para deixar ele mais alinhado possível. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo aqui eu vou parar por enquanto, que já deu 8 minutos. E aí eu vou fazer outro aqui em continuação a esse. Beleza?